Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou passando aqui para te dar uma dica sobre a cooperação. Lembre-se que nós, pelo CPC 2015, instauramos um modelo cooperativo de processo. Trabalhamos, portanto, com um sistema cooperativo. Norma fundamental que estabelece isso, o artigo 6º do Código de Processo Civil, que diz que todo aquele que participa do processo deve cooperar para uma decisão de mérito, justa, efetiva e rápida. Bom, sendo assim, se todo aquele que participa do processo deve cooperar para uma decisão de mérito, eu vou observar que o autor coopera. E a gente verifica isso pelo artigo 334, parágrafo 8º. Note que o autor, se não tiver interesse em comparecer a esta audiência de mediação ou conciliação, já deve se manifestar na petição inicial. E aí eu tenho já um requisito. Mas essa recusa, que é apresentada pelo autor, por si só não justifica a dispensa do ato. Você vai dispensar a audiência se a recusa for bilateral, o que significa que o réu, 10 dias antes dessa mesma audiência de mediação e conciliação, também deve se posicionar no mesmo sentido. Do contrário, se eu só tiver a recusa do autor, ele, autor, deve comparecer, mesmo não querendo, porque o autor deve cooperar, sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa. Você pode pensar, e o réu? O réu coopera? Também. Aí vale a pena registrar o artigo 339 do CPC. Note que se o réu, na sua contestação, alegar ilegitimidade passiva e tiver condições de identificar quem é o réu legitimado, deve fazê-lo, porque o réu também tem o dever de cooperar. Do contrário, ele pode ter que indenizar o autor pelos prejuízos eventualmente sofridos. O magistrado coopera? Também, afinal de contas, todo aquele que participa do processo deve cooperar. Vale aí registrar o artigo 321. Olha que interessante. Os artigos 319 e 320 estabelecem os requisitos da inicial. Todos nós sabemos disso. Considere, entretanto, que por algum deslize, o autor não tenha observado todos esses requisitos do 319 e 320. Bom, pois bem, pelo artigo seguinte, 321, o legislador estabelece para o magistrado o dever de ele, magistrado, ao identificar um vício sanável, indicar ao autor com precisão a existência do vício, disponibilizando a ele, autor, prazo para a correção. Por que o magistrado faz isso? Porque o magistrado também coopera, neste caso assumindo um dever de correção. Note ainda que a cooperação se estende para o relator. Vamos colocar isso aqui num tribunal estadual, 932, parágrafo único do CPC. O raciocínio é o mesmo. Se o relator identificar um vício no recurso que implique inadmissibilidade, deve, antes disso, disponibilizar ao recorrente prazo para uma eventual correção. E ainda, vamos subir um pouco mais, se você, por exemplo, for interpor um recurso especial, almejando falar com o STJ, e o ministro no STJ, olhando para o teu recurso, concluir que o caso não é de recurso especial, que na verdade você deve dialogar com o Supremo Tribunal Federal, ele, ministro do STJ, também coopera, indicando a você a necessidade de conversão do seu recurso especial num recurso extraordinário, a fim de que ele possa ser encaminhado ao Supremo para um eventual juízo de admissibilidade. Portanto, seja o autor, seja o réu, ou magistrado, um desembargador, relator de um recurso, ou mesmo um ministro, todos nós cooperamos para uma decisão de mérito. E é assim que a gente busca, pela legislação, inicialmente, trabalhar para uma relação mais equilibrada, uma relação mais saudável e com decisões mais eficientes. É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.